A dialética de Marx, né, é uma dialética que também se aproxima à dialética de Heráclito e à dialética de Hegel. Marx parte da realidade, não vai partir de um conceito, né? Não vai partir de uma ideia, vai partir da realidade, vai partir do real, certo? Ok? Só que a dialética de Marx não é um método, o método dialético de Marx não é um método como é o método cartesiano, o método do René Descartes. René Descartes escreveu um livro, né? O Discurso do Método, Discurso de la Méthode, propondo um método como um caminho, como uma guia para guiar a nossa razão, para que a nossa razão não se perca e apreenda corretamente através de regras o objeto. Então, o método de Marx não é esse caminho proposto por Descartes. Não é um caminho com regras prontas. O método de Marx não é uma via, né, com ideias já prontas. Com ideias para dizer o que a realidade é. Como se a realidade fosse morta, vazia, sem sentido. E tratava-se, não, trata-se apenas de adequar a realidade a essas ideias. Então, o método dialético de Marx não é um método como um caminho que tem ideias prontas. E o sujeito vai aprender essas ideias, compreender essas ideias, uma vez tendo essas ideias, adequar a realidade a essas ideias, logo eu vou dizer o que a realidade é. Ora, compreender assim, achar que a realidade não tem sentido, que a realidade é vazia, que a ideia, né, é verdadeira. Ou também dos idealistas, que quer dizer alguma coisa, quer dizer o que é o homem, eu tenho ideia do homem. Eu quero dizer o que é a verdade, eu tenho ideia da verdade. Eu quero dizer o que é a justiça, eu tenho ideia da justiça. A ideia como a essência das coisas. E as coisas como se fossem caóticas, confusas, né? Não tivesse nenhuma essência. Então, o método de Marx não é esse caminho com ideias prontas. Não é uma via com regras próprias para a razão seguir e chegar à verdade acerca do objeto. Porque isso esvazia a realidade, como se a realidade não tivesse nenhum conteúdo. É como se o objeto não tivesse conteúdo. Todo o conteúdo viesse da ideia externa, exterior à realidade. Então, o método de Marx não é esse. Né? O método de Marx é um método que eu chamo método dialético de Marx, é um método de investigação e de exposição. Ou seja, eu não posso expor sem antes pesquisar. Eu não posso apresentar sem antes, né, investiguei. Muitas pessoas que são jovens, eles falam muito sem ter pesquisado, não é verdade? Sabe de tudo, de A a Z, né? Se você conversar, dialogar, a pessoa sabe. Não, eu não posso falar daquilo que eu não pesquisei. Eu não posso falar, apresentar, expor, se eu não investiguei. Então, o método de Marx é o método da investigação. A investigação vem primeiro. A pesquisa vem primeiro. Depois a apresentação, a exposição. Então, se eu pesquisei, a minha exposição não é arbitrária. Se eu pesquisei, eu investiguei, a minha exposição não é um capricho meu. Foi a pesquisa que me permitiu falar assim, dessa forma. E como é que é o método de pesquisa de Marx? Partir da realidade, partir do real. Marx parte do real, parte da realidade. Veja onde foi de Hegel, não parte da ideia, né? Para chegar à realidade. Eu parto da realidade, Marx. Eu parto do real, método de pesquisa, método de investigação. Só que o real não está dado. O real não se apresenta já organizado, já ordenado, já concatenado, né? A pessoa basta ver as coisas e já sei o que é. Não, você pode achar que sabe. As coisas não se apresentam assim, né? De forma dada, de imediatamente. As coisas são confusas, são caóticas, né? As coisas também são colocadas de uma forma para nos ludibriar, nos enganar, né? Então, Marx, eu parto da realidade, mas ela não está dada, ela não está clara, né? Ela não está organizada. Então, o método de Marx trata-se de partir da realidade e das partículas, das partes, olha, das mediações, lá do Hegel, né? Das mediações, que têm que ser contextualizadas, né? Trabalhar essas partes do objeto.
trabalhar essas partículas do objeto, contextualizá-lo, para que eu possa sistematizar, organizar, né? Ordenar o objeto e expô-lo a partir do conceito, a partir da ideia. Então, o método a partir da realidade significa o método da construção do objeto, melhor dizendo, da reconstrução do objeto a partir do objeto. Não se trata de construir uma ideia e construir o objeto a partir dessa ideia. Não, eu estou reconstruindo, quer dizer, algo está aí. Né? Eu estou reconstruindo o objeto a partir de partículas, de partes, de determinações que estão no próprio objeto. A partir daí eu tenho uma ideia. A ideia, o conceito não veio primeiro. Né? Pessoal, eu quero ter ideias. Aí o pessoal pensa que o Rousseau, né? Rousseau, quando teve uma ideia, participou do concurso, né? Quando ele viu, né? Se a ciência contribuiu ou não para o desenvolvimento da humanidade, o Rousseau caiu numa árvore, né? Começou a ter ideias. Os alunos meus pensam que o professor vai ficar debaixo de uma árvore e vou ter ideias igual o Rousseau. Não vai. Ideia não é assim, né? Ideias é a posteriori. É depois. Depois de você ter investigado a realidade, ter lido bastante sobre ela, né? Você começa a ter sacações. Começa a ter ideias, começa a ter elaborações, mas isso veio o quê? De partículas, né? De determinações, de conteúdos, de uma dada realidade que você investigou, que você mergulhou nessa realidade. Aí você pode o quê? Arrumá-la, organizá-la, né? Certo? Porque ela está desarrumada, está confusa, está caótica. E aí apreendê-la e expressá-la conceitualmente, logo dominá-la. Certo? Esse é o método dialético de Marx. E aí Marx é esse real que Marx parte, né? Essa realidade que Marx parte, por exemplo, na sociedade moderna, Marx parte da realidade. Mas a realidade não em geral, ou parte do objeto não em geral, ou do real não em geral, mas uma realidade específica. No caso aqui, a parte da sociedade, a sociedade específica, a sociedade determinada. Se é específica, ou se o objeto é específico, se o real é específico, significa que tem conteúdo, né? Que tem determinações. E esses conteúdos dizem o que a realidade é, dizem o que a sociedade é. Eu não posso partir falar da sociedade em geral, do homem em geral, né? De um dado objeto em geral. Não, é um objeto específico, que está no dado contexto, que tem uma historicidade. Logo, esse objeto é mutável, ele é histórico, ele é transitável. Então, Marx, olha, eu parto da realidade, eu parto da sociedade, mas não da sociedade em geral, da sociedade específica, que tem um conteúdo específico. E é um todo, é uma totalidade. Tem um conteúdo específico como? É a sociedade específica, a sociedade burguesa, né? A sociedade moderna. É um tipo de sociedade. Logo, o conteúdo dessa sociedade tem que ser o quê? Explícito. Né? Se você fala, por exemplo, conversa, né, com algum filósofo de uma tradição não dialética, ou de uma tradição não marxista, ou marxiana, ele fala da realidade em geral. Não, é um tipo de realidade. É uma realidade específica. Você tem que dar nome a essa realidade. É uma realidade capitalista. É uma realidade burguesa. Então, essa realidade tem conteúdo. Esse conteúdo pertence à realidade, esse conteúdo não pode ser o quê? Né? Coberto. Ele tem que ser exposto. Ele tem que ser explicitado. E essa realidade, que é particular, que é específica, que tem um conteúdo específico, tem um todo. E as suas partes não estão separadas, as partes, né, desse todo não estão separadas. Essas partes não estão segregadas. Essas partes são partes constitutivas desse todo. Então, mas eu parto da realidade. A realidade ela é específica, né? Ela é determinada, tem um conteúdo próprio nela. Essa realidade é um todo e essa realidade tem uma base para baixo, que é a produção, que é a economia. Né? E como é a realidade específica, a realidade capitalista, você tem aqui um exemplo como é que Marx trabalha dialeticamente, né? Parte da realidade, parte do ser. Eu não parto do conceito do que é homem para dizer o que é homem. Eu parto do conceito do que é fruta para entender a fruta maçã. Né? Eu entendo a fruta maçã, e ao entender a fruta maçã, eu vou te dar um conceito de maçã.
dentro de um contexto, etc. Então, Marx parte da realidade, por exemplo, a sociedade capitalista, né? A sociedade do capital, a sociedade burguesa, é a sociedade como um todo, como uma totalidade, onde as partes são partes, né, constitutivas, partes que dizem o que essa realidade é. E essa realidade como um todo tem uma base para Marx, no caso da economia. Né? É uma parte fundamental desse todo, a economia, a produção. Como a realidade ela é específica, ela é determinada, essa base também é específica. Essa economia também é específica. Essa produção também é específica. Ou seja, a economia burguesa, a produção burguesa. E a produção, né, não se dá sozinha. Ela não se move com a mão invisível de Deus. Né? A produção está por homens socialmente organizados. São os homens que produzem, porque sem produção não há sociedade. Né? Sem produção não há vida, nós precisamos comer, beber. Né? Isso se dá o quê? Por nós trabalhando, por nós, né? Se articulando, se relacionando. Então, a produção é capitalista, a produção é burguesa. E a produção se dá o quê? Pelos homens socialmente organizados, trabalhando. Mas como é uma produção burguesa, essa produção tem um fim. Qual é? Produzir capital, produzir riqueza, a custo do quê? Da produção desses homens que estão trabalhando. Ou seja, a custo da exploração, a custo da expoliação. Logo, esses homens que estão trabalhando, garantindo a produção, não são homens livres, né? Certo? E aqui não há o quê? Liberdade. Então, a sociedade moderna tem uma base, que é a produção. Ela não veio, né, de uma relação de homens livres. Por quê? Porque é uma sociedade específica e a produção, ela é uma produção baseada no quê? Na expropriação, na exploração. E os homens são obrigados a trabalhar porque foram expropriados, são explorados. Então, não parto aqui como por exemplo, como os contratualistas, né? Que partem de homens livres, e a partir de homens livres, homens iguais, né? Fizeram o contrato e surgiu a sociedade. Não, isso é uma visão fantasmagórica, né? Uma visão que não condiz com a história. Ou eu vou partir de, né, que essa sociedade é uma sociedade em geral, né? Uma sociedade livre. Não, é uma sociedade específica, que tem um fim específico, produção de capital, produção de dinheiro, produção de propriedade, a custo da expoliação, né, e exploração humana. Certo? Então, como a produção ela é uma produção específica, né, que tem uma base específica, aquilo que se produz, né, visa a produção de capital. A distribuição do que se produz não pode ser igualitária, não pode ser social. Nós não podemos ter uma distribuição equitativa, como pensa Rawls ou Aristóteles, né? Por que não podemos? Porque a base é uma produção privada. Logo, a distribuição é privada, em detrimento daqueles que trabalham. Né? Ou seja, que na produção, a produção ela é privada e a distribuição, embora seja, né, feita coletivamente, ela não é distribuída para todos, igualitariamente. Então, quer dizer, olha, a produção ela é privada e a distribuição não é social. E não há uma troca nessa produção entre capital e trabalho, uma troca justa, né? Certo? Uma troca desleal, porque aqueles que produzem não vão ter apropriação, a distribuição não vai ser para todos, né? É uma troca não justa, é uma troca não equivalente entre capital e trabalho. Logo, essa sociedade é uma sociedade baseada numa troca injusta, né? Uma troca desigual, uma troca não equivalente. E como a produção é uma produção privada, né? E que visa a produção de capital, precisa o quê? Que os indivíduos consumam. Logo, é necessário produzir o quê? Uma subjetividade, uma educação voltada para formar indivíduos só consumidores. Né? Ou uma produção que precisa que só de trabalhadores, uma educação, vejam, uma educação só imediata, aligerada. Vejamos que uma teoria da educação não está deslocada, né, da realidade, não está deslocada do todo, é uma parte, a educação. Mas eu estou localizando, estou articulando essa parte dentro de outras partes, dentro de um todo. Eu não estou fazendo aqui uma exposição à dialética. Eu estou fazendo uma exposição dialética. O que é a exposição dialética? Eu estou falando de educação, formar a subjetividade, formar o homem
a serviço desse todo. No caso, a sociedade burguesa não vai ter interesse de formar o homem pensante, o homem problematizante, o homem reflexivo, né? O homem com capacidade de criticidade. Por quê? Porque não interessa a esse todo que é a produção. Né? A essa base dessa sociedade que visa só capital, que visa só a propriedade privada. Então é produzir homens pobres, né? Produzir educação que forme indivíduos apenas para o mercado de trabalho. Né? Ou seja, um conhecimento aligerado, superficial. Né? Ora, se a sociedade ela é específica, né, parte de uma realidade, mas de uma realidade específica. Se é uma realidade específica, a sociedade burguesa, certo? E tem uma base que é a produção, e a produção, né, visa capital, certo? E nessa produção os homens são explorados, não há justiça na sociedade. Então eu não posso falar de uma teoria da justiça alheia, né, externa a uma produção onde não há troca de equivalência de capital e trabalho, onde a produção não é distribuída. Então não há uma teoria da justiça real, né? Eu não posso falar de uma justiça social. Eu também não posso falar de um Estado justo, que vai legitimar, organizar, né? Ordenar e legitimar essa sociedade. Então você pode né, ver teorias sobre o Estado, mas teorias arrancadas da produção, arrancadas da realidade, arrancadas do todo, arrancadas da materialidade da realidade. Da importância de uma pesquisa dialética. Né? Eu estou partindo da realidade, e a partir da realidade estou entendendo uma parte, o Estado, estou entendendo a justiça, estou entendendo a educação, mas estou entendendo essas partes não separadas. Porque quando eu faço uma pesquisa sobre uma parte separada, eu estou o quê? Né? Adulterando essa parte, eu estou perdendo o conteúdo dessa parte, que são as outras partes dentro de um todo. É claro que a gente pode fazer uma pesquisa só de uma parte. É claro que a gente pode fazer uma pesquisa delimitada. Eu tenho que ter noção que essa parte faz parte de um todo. Faz parte, né, de outras partes. Essa parte está dentro de um contexto. Senão eu vou ter uma pesquisa o quê? Inócua. Uma pesquisa ingênua. Né? A pessoa faz uma pesquisa sobre a paz, né, sobre a paz, mas deslocada da produção que é violenta, que explora, né? Vou fazer uma teoria do Estado arrancado da produção, um Estado independente, um Estado democrático, um Estado universal. Vou falar uma teoria da justiça equitativa, igualitária, né? Arrancada da materialidade. Então são pesquisas inócuas, pesquisas ingênuas, né? Pesquisas que não me dão condição de apreender, na verdade, o próprio objeto da pesquisa. Seja sobre a justiça, seja sobre a democracia, seja sobre o Estado, seja sobre a própria sociedade, ou do próprio indivíduo, que o indivíduo é um indivíduo livre, né? O indivíduo não é livre. O indivíduo é independente. O indivíduo está dentro, né, de uma produção. Os indivíduos são explorados, são expropriados. Os indivíduos precisam comer, beber, então tem que submeter-se, né, às relações de trabalho. São obrigados a trabalhar. E ao trabalhar, né, ao submeter ao trabalho, seu corpo cansa. Seu corpo, né, fica deteriorado, como também sua cabeça. Sua mente isso compromete a sua formação, compromete a sua espiritualidade. Certo? Então, a dialética de Marx, né, é uma dialética que parte do real. Mas esse real tem que ser o quê? Contextualizado. Esse real tem que ser visto na sua especificidade. Esse real tem que ser visto dentro de um todo. Tem que ser visto suas partes, para que eu possa apreendê-lo, ver o que está por trás desse objeto e expô-lo criticamente, né? A nível do conceito. Senão eu vou ter uma compreensão limitada, imediata, né? E não crítica. E vou ter uma intervenção também equivocada no real. Né? Certo? Então, poder-se dizer que há um diálogo aqui, né, frutífero, entre a dialética heraclitiana, Heráclito, no século V, século IV a.C., com a dialética, né, do movimento posto pela oposição, próprio Heráclito, com a dialética do conceito do Hegel, só que é um dedo do conceito, né, mas não de oposição externa, mas da contradição, para uma dialética que tem movimento, contradição, mas a partir do real, em Marx. Né? O real, ele é histórico, ele tem conteúdo, ele tem determinações, mas isso precisa ser arrumado, precisa ser, né, sistematizado. Isso é feito por quem? Pelo sujeito, mas não o sujeito externo à realidade. Não o sujeito que vai ter ideias próprias, né,
certo? De forma aleatória, indiferente à realidade. Não. O sujeito tem que mergulhar no objeto, escavacar o objeto, apreender, contextualizar o objeto. Sempre eu digo, o método dialético é um método de escavacar, né? Como fosse uma obturação, né, de um dente. Você vai lá na raiz para apreender e ver o que está por dentro do dente, né? Ver o que está por dentro do objeto e apreendê-lo, e dizer o que acontece no interior das coisas, o que acontece acerca do objeto, né? Explicá-lo, apreendê-lo, dominá-lo e transformá-lo. Tá? Então, meus queridos, seriam essas questões que eu gostaria de trazer para vocês hoje pela manhã sobre dialética, ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo, pelas suas falas, por suas considerações muito pertinentes e instigantes em relação a esses três clássicos, né, da filosofia que trabalham ou desenvolvem argumentos, né, ligados à dialética. E eu imagino e acredito que os nossos colegas aqui do Prof. Filo, do mestrado profissional, da turma do IF Sertão aqui, nosso, que está acompanhando essa nosso bate-papo, essa nossa conversa, estejam também, também gostando e também se apropriando das discussões. Então, parabéns, Eduardo, parabéns pela sua fala, das pessoas. Então, a apresentação está sendo gravada também. Peço até um pouco de desculpas pela demora um pouco da gravação, mas estava com problemas de conexão na internet, mas conseguimos realizar a gravação e no momento oportuno nós vamos disponibilizar para vocês, tá? E eu percebi, colegas, que teve uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui, do Luciano Salles. Luciano, você está me ouvindo, Luciano? Perfeitamente. Estou ouvindo. Luciano, antes de tudo, bom dia para você. Você pode, por gentileza, repetir a pergunta que você colocou no chat, para você melhorar agora na sua fala? Por favor, você pode perguntar, porque aí a gente vai fazer em blocos de 3, tá certo, pessoal? Quem quiser também fazer perguntas, para que o Eduardo possa também responder. Professor Eduardo, se você quiser, vai fazer blocos de 3, tudo bem? Blocos de 3 perguntas. Tá ok, tá. Agora que eu descobri o fone aqui, ó. Eu entendo. Mas antes de eu sair o som, vocês escutaram? Não, e a gente conseguiu escutar claramente. Claramente. Agora que eu coloquei aqui. Não, tranquilo. Eu percebo que o Gerson também vai fazer a pergunta, então vamos começar pelo Luciano, tá, Luciano? Por favor, então, você primeiro, depois o Gerson, e a gente vai seguindo a sequência, tá bom? Por favor. Certo. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Eduardo. Lembrança aí ao senhor e a todos. Professor, eu queria saber a diferença entre a lógica formal e a dialética. E porque em muitas universidades, principalmente aqui na Alemanha, por exemplo, que eu participo de alguns encontros também, e a dialética ela não é falada nas universidades, não é usada para a gente fazer filosofia. Qual o motivo dessa desapropriação da dialética nas universidades? Certo. Muito bem, Luciano, né? Tá me escutando? Estou escutando, professor. Primeiro, a lógica formal é a lógica da identidade, chamada a lógica que não tem contradição. Né? Ou seja, do princípio da não... O que é A é A, e A pelo fato de ser A não é B. B é B, B pelo fato de ser B não é A. A lógica dialética vai dizer, não, A é A, mas A só é A porque não é B, não é C, não é D. Logo, A só é A, né, se articulando com B, com C, com D. A é um idêntico, mas ele também é um indiferente, é uma identidade da diferença. A lógica formal vai dizer, não é? A é A, ele é um idêntico. Não pode ser um idêntico diferente ao mesmo tempo, é um idêntico, é uma identidade. A ciência, tá, também vai resistir muito à dialética, porque a ciência vai investigar o objeto,
e vai tirar uma lei, né, para dizer como o objeto é. E essa lei não pode ter contradição, porque se tiver contradição, né, não tem necessidade, né, certo? É uma lei com outras leis, seria algo confuso, certo? Então, a ciência vai dizer, olha, um pensamento dialético, ele fica como se fosse uma lei que não é lei, né? Que tem várias leis dentro da lei. E aí eu perco, ou nós perdemos, assim, o aspecto necessário da lei, né? Certo? Ou seja, único, a lei é única, necessária. Se a lei tem diversidade, multiplicidade, né? Contradição, né? Ela perde o seu aspecto necessário, né? E aí, vamos dizer assim, eu caio, vamos dizer assim, numa visão não objetiva, tá certo? Da própria lei, né? O Hegel se defenderia, mas olha, a lei ela é necessária, né? Mas dentro da lei existem outras leis, né? Existe contradição dentro da lei. Só que a ciência não vai aceitar. A lei ela é necessária, ela é una, né? Certo? Ela não é uma lei que tem contradição, né? Certo? Para Hegel, não. A lei é como ela expressa o fenômeno. Dentro da lei tem o que? O fenômeno expresso. E dentro do fenômeno tem diversas leis. Logo, a lei é contraditória, pois ela é mutável, né? Ou seja, a contradição, né, a oposição que o Heráclito defende, a contradição que o Hegel defende no conceito, e a contradição que o Marx defende na realidade, né, é dizer assim, que as coisas são mutáveis. Logo, não interessa, por exemplo, aqueles que defendem os capitalistas, né, os conservadores, não vão aceitar, né, esse pensamento que nos convida a pensar as coisas de forma mutável, de forma transitável, né? A dialética do Marx é pensar a realidade a partir de contradições, pensar a realidade de forma crítica. Aqueles que não têm interesse em pensar a realidade assim, vai ser contra esse tipo de pensamento, né? Ou seja, porque esse tipo de pensamento me leva a compreender a realidade como algo mutável, como algo histórico, né? Como algo transitável, que me leva a ter uma posição crítica frente a essa realidade, etc. Né? Então, há um debate, certo? De um lado, aqueles que vão defender o princípio da identidade, né? O princípio da identidade, o princípio da não contradição, como algo importante para ter conceitos universais, metafísicos, né? Não contraditórios, e aqueles que vão dizer que não. Né? Esses conceitos, eles são universais, mas eles têm contradição. Né? Há aqueles que vão dizer que a realidade, tudo bem, né? ela é mutável, mas tem uma permanência com seus conceitos. E há aqueles dialéticos dizem, não, né? A realidade é mutável, os conceitos também são mutáveis, né? Certo? São alteráveis, né? Tá certo? E há uma disputa, Luciano, né? Tá certo? Entre aqueles que defendem o princípio da não contradição como algo fundamental para chamado o pensamento metafísico, e aqueles que defendem o princípio da contradição, que é fundamental para se pensar a dialética, né? E aqueles que têm um pensamento como uma ferramenta para pensar a realidade e transformá-la, né? E não só pensar a realidade, não só ter conceitos sobre a realidade, né? Mas dizer que a realidade ela é mutável, que os conceitos são mutáveis, né? E que nós, né, ao termos uma compreensão nesse nível da mutabilidade da realidade, da mutabilidade, né, dos conceitos, devemos ter compromisso com a mudança social. Né? Não sei se é por aí, Luciano, mais ou menos. Né? Perfeito, perfeitamente. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bom, obrigado, Luciano, pela sua pergunta. Aqui, seguindo a sequência, pelo que eu percebo que ainda tem mãos levantadas, o Salvador e a Rita de Cássia, né, nossa aluna do Prof. Filo, aqui do IFCE Pernambucano. Então, vou seguir está pela sequência, e aí, novamente, eu reforço, né? Lembrando aqui aos colegas, quem quiser fazer perguntas, mantenha o bracinho levantado, ou quiser colocar no chat também, a gente vai estar acompanhando aqui a leitura do chat, tá bem? Salvador, você está me ouvindo bem, Salvador? Sim, estou. Ô, Salvador, pode fazer a sua pergunta, por favor. Excelente, professor. Eu vou ligar aqui minha câmera, um momento, por favor. Pois não. Não, tranquilo. Pronto, já consegue visualizar?
e ouvir, né? Ouvir sim, mas visualizar. Agora sim, deu certo. É o delay da internet. Agora sim, pode Perfeito. perguntar. Pronto, então quero inicialmente parabenizar a iniciativa, né, do grupo, onde você está assumindo essa responsabilidade. Eu estive presente na sua participação lá no Colóquio Nacional sobre Hegel, né, me admirei. Obrigado. Muito Agora, obrigado. você esteve lá na quinta-feira, né? Foi na quinta. Isso. A nossa Pronto. comunicação foi na quinta-feira, justamente. Muito Ótimo. obrigado, Salvador. Então, durante a sua fala, aí eu já percebi, né, que você, de fato, passou pelas mãos do professor Eduardo, por vários motivos, pela questão da responsabilidade, pelo compromisso com a ciência, né, com o pensar filosófico. Eu saí um pouquinho antes por um compromisso pessoal, acabei não levando uma questão para você, mas percebi que você é aberto, né, à conversa, ao debate filosófico. Isso é muito bom para a universidade, para quem está nessa linha de frente, que foi tão atacado, né, agora, nos últimos anos. Bem, então, parabéns ao grupo, à iniciativa. Eu vou tentar aqui organizar meu pensamento, porque essa aula de hoje, como todas, né, que são ministradas pelo professor Eduardo, de fato são aulas magníficas. Mas durante a exposição do professor Eduardo, eu fiquei pensando aqui sobre uma questão bem interessante. Não é bem uma questão nova, assim, no pensamento filosófico, já trabalharam sobre esse assunto, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Deixa eu tentar sistematizar para o professor. Bem, vejamos. Tomando aqui como referência essa preocupação do Hegel, no sentido de pensar, de apresentar uma proposta, né, para esse começo da filosofia, da ciência da filosofia, que é tratada de forma filosófica por ele, que deveria ser, isso está lá na ciência da lógica, que deveria ser um começo indeterminado, vazio, sem pressupostos, ou seja, sem nada, né, sem algo fora desse próprio começo, que deveria ser autoexplicativo, deve ser um começo capaz de fundamentar a si próprio. Bem, então, essa preocupação não é exclusiva do Hegel, isso já estava em Schelling, em Fichte, mas Hegel não vai aceitar a forma, né, a proposta colocada por Schelling, por Fichte, e vai trazer a sua posição. Então, ele apresenta o ser, como já foi colocado pelo professor Eduardo, mas, olha, eu vejo que, mesmo defendendo, né, o ser como esse ser pensado apenas do ponto de vista conceitual, como uma resposta para essa pergunta de como deveria ser esse começo na filosofia, na ciência, embora coloque lá o ser como vazio, indeterminado, sem mediação, sem conteúdo, sem nada, sem nenhum pressuposto anterior, mas me parece que ali, claro, esse ser não é pensado fora, né, do nada, uma vez que o ser é e não é ao mesmo tempo, todavia esse não é, conforme Hegel, é igual ao nada, né, esse nada puro, ausente de determinação e conteúdo, e o nada é igual ao ser e ao não ser. E que o próprio Hegel, ele afirma, né, que não seria possível apontar, já nesse primeiro momento inicial, uma determinação, né, entre o ser e o nada, porque aí já não seria mais, não poderíamos mais pensar o ser como esse princípio, né, inicial. Mas onde eu quero chegar? Me parece que ali, embora já no nível conceitual, parece que há um traço de determinação, né? Aí eu, tentando trazer isso para o Marx, eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre esse começo em Hegel, né, esse ponto de partida, e em Marx, porque lá em Hegel, essa dialética não se separa da própria realidade, do próprio método de exposição de Hegel, e parece que Marx toma muita coisa daí, né, ele traz isso para a sua forma de compreender a realidade, mas eu preciso saber algo mais, né? Assim, você já colocou, na minha forma de entender, uma diferença substancial, mas queria que você falasse um pouco mais, principalmente tentando olhar para o Marx. O que Marx falaria, né, sobre esse começo? Hegel daria de fato, apresentou de fato uma resposta?
Mas não pense somente dentro da estrutura, né, do idealismo alemão. Vamos tentar pensar também fora, trazendo aqui para o marxismo. Seria essa a minha colocação, minha pergunta. Obrigado pela participação e, professor Eduardo, mais uma vez, excelente sua exposição, e considero um discípulo seu. Obrigado. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Salvador. Eu respondo algo agora, direto. Se você quiser, Eduardo, se o senhor quiser, a gente pode fazer assim, um fechamento desse primeiro bloco, aí a gente já tem perguntas no segundo bloco já. Então, aí a gente vai ouvir agora a nossa amiga Rita de Cássia, a gente encerra o primeiro bloco, aí o senhor pode responder, tá bem? E aí daqui a pouco a gente começa o segundo bloco, tá bom? Tá, obrigado. Rita, por favor, Rita, sua vez. Tá ouvindo direitinho, professor? Claro e alto e bom som. Que bom. Inicio parabenizando pela excelente aula, professor Eduardo Chagas. O senhor veio, a gente já tinha uma propaganda maravilhosa sobre o senhor, porque o professor José Aldo cantou verso, poesias, muito massa, então, assim, superou o que ele disse. Olha que ele disse muita coisa, viu? Então, muito obrigado. Eu na verdade, o meu questionamento é mais pegando os três teóricos, os três filósofos, mas trazendo um pouco para a nossa realidade. O senhor fala, né, que o Heráclito, dentro dessa questão da dialética, ele diz que a diversidade é o sal da terra. Aí o senhor traz para nós também que Hegel, ele fala sobre esse momento de ascensão entre o simples para o abstrato, e fala ainda sobre Marx, que ele pega como princípio a questão do método sempre a partir da investigação. E aí o meu questionamento é justamente dentro do nosso contexto real, dentro da sala de aula. Nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em boa parte do mundo, essa intolerância ao diferente. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de ouvir, de tentar compreender a fala do outro para, junto, posteriormente, fazer um diálogo, que é uma das bases da dialética. Nós estamos muito faltosos disso. E o incrível que pareça faltosos, mesmo tendo um acervo e métodos para conhecimento nunca antes na história do mundo. Nós temos condições de ter informações, conhecimentos, teorias e etc, etc. Aí, o meu questionamento para o senhor é o seguinte: nós, enquanto professores e professoras de filosofia que somos, tanto da educação básica, que eu sou professora da educação básica, e da educação superior, eu gostaria que o senhor, com a sua sabedoria, nos dissesse qual seria o caminho para nós, enquanto professores e professoras, dessa importante disciplina que está sendo sucateada, está sendo, de uma certa forma, tentada colocar na periferia, dentro do nosso currículo. Como seria o nosso papel enquanto professor e professora para instigar o diálogo, que a gente pudesse estar dimensionando a questão da identidade, mas mostrando que dentro dessa identidade existe naturalmente uma diversidade e a gente precisa respeitá-la, inclusive porque é um dos princípios da constituição do ser humano, é a gente saber que nós não somos uma figura única, porque nós somos resultado das várias pessoas que a gente convive diariamente, inclusive com os nossos alunos, e a gente aprende com eles. E aí eu gostaria que o senhor nos desse essa luz de como a gente pode estar dentro da nossa prática cotidiana, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, inclusive com exemplos, mostrando que essa questão da dialética ela é tão essencial para nós, inclusive nesse momento que assusta. Hoje nós estamos assustados em, por exemplo, chegar aqui, eu ter uma opinião contrária a vocês e dizer em alto e bom tom e sem receio de ser atacada, de ser, de alguma forma, não sei. Então, essa é a minha angústia hoje, essa nossa falta de tolerância. E a gente não vive a dialética. A gente pode até dar o assunto na sala de aula, mas a gente não consegue colocar isso em prática para que a gente possa dimensionar essa questão do diálogo, do respeito, da convivência pacífica, o saber cuidar da gente, do outro, que na verdade somos todos um, e do universo. Então, é isso. E novamente, agradecer ao senhor pela excelente aula fluida,
Que aula maravilhosa. E agradecer ao professor José Aldo, que nos deu essa oportunidade de conhecê-lo, mesmo virtualmente, e ter uma manhã tão linda, que é a expressão que eu posso dizer, como diz Paulo Freire, carregada de boniteza. Então, eu agradeço. Muito obrigada e desculpa se eu demorei muito. Não, tranquilo, Rita. Fique tranquila, fique à vontade, viu? Professor Eduardo, por favor. E aí já a gente abre o segundo bloco. Querida Rita, querido Salvador, muitíssimo grato pelas colocações. Rita, se eu fosse... eu fico muito feliz com a tua colocação, porque não é uma colocação, é uma reflexão, né? E muito atual, muito pertinente, sabe? Se eu fosse diretor de uma escola, professor, eu faria uma proposta. Primeiro mês, todo mundo comer uma sopa só de chuchu. Nada, só chuchu, o mês todinho. E depois perguntaria o que é que os alunos acharam. Depois, outro mês, uma sopa só com um legume. A gente vai perceber que, sem diferença, as coisas não têm gosto, né? As coisas são insossas, né? Que, sem diferença, as coisas não têm graça, né? Não tem alegria, não tem vida. Sem diferença, as coisas morrem, entende? Vejamos, os animais bons são os peduros. É mistura de raça, tem resistência, né? As raças puras, elas são fracas. Tudo que foi puro gerou guerra, né? Autoritarismo, nazismo, fascismo, né? Então, a identidade sem diferença é uma identidade pobre, né? Quer dizer, é uma identidade que não nos permite compreender a própria identidade, né? Quer dizer, a gente aprende com o diferente. A gente aprende. Não tem sentido a escola familiar, porque você vai aprender com os mesmos, né? Na educação doméstica, você vai ouvir a mesma coisa. Educar, isso que o Heráclito falou, é a experiência da morte, entende? Morrer para viver, né? É a experiência de ser instigado, que você falou muito bem, ser desafiado, né? A educação, a gente cresce quando a gente é instigado, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, né? A identidade é não ter dificuldades, é viver numa bolha, né? E tudo que é estranho é dificultoso, mas isso que é rico, né? É isso que o nosso cérebro, nossa cabeça quer ser desafiada, né? Ela quer ser instigada, porque isso aqui, meu olho vê, meu ouvido escuta, né? Meu paladar degusta, meu nariz cheira, meu cérebro também precisa de algo, precisa de alimento. Como é que ele se alimenta? Pela diferença, pela diversidade. É ali que está o alimento cerebral. Se não tem isso, o que a gente fica? Uma mente atrofiada mesmo, né? A gente fica com dificuldade de ver as coisas. Né? A gente, vejamos, se você colocar um aluno para comer todinho a merenda, só chuchu com água, ele vai ficar bravo, né? Ele vai chegar no meio, que tipo de colégio é esse que só come aquele, né? Chuchu com água? Coloca esse aluno dentro de uma gaiola, dentro de um quarto escuro, e deixa ele um mês lá. E depois pergunta o que ele está vendo, ele só vai ver aquilo ali que ele está vendo ali dentro daquela gaiola, preso, né? Não é verdade? Mas fora da gaiola tem um outro mundo, né? Tem um mundo rico, colorido, com outras cores, né? Outra diversidade. Então, educar é abrir essa gaiola, né? É fazer com que a pessoa perceba que existe um mundo fora a gaiola dele. E que esse mundo maior, né, é que vai dar sentido ao seu mundo menor. Né? Só que abrir gaiola, nem todo mundo quer abrir a sua gaiola, né? Nem todo mundo quer perder Porto Seguro. Mas não perder o Porto Seguro, o rei vai dizer, né? Esse medo de errar já é um erro, entende? Esse medo, né, do diferente já é um erro, entendeu? Né? Esse medo do desconhecido já é um erro, porque quem tem medo de errar está errando. Né?
né? Porque a gente só acerta errando, né? A gente só cresce com diferente. A gente só tem inspiração diante daquilo que a gente não conhece, né? Vejamos, o músico tocar a mesma música. É muito bonito um cântico de um pássaro, né? Mas nós somos mais belos porque a gente canta diferente, né? Canta grave, canta agudo, né? Canta uma música, canta outra. Imagine você ter um namorado que todo dia canta a mesma coisa para você, né? Chega um momento que você gosta, como chegam 10 anos cantando a mesma música, né? E precisa da diferença, precisa da diversidade, até para a identidade ser, para ser conhecida, né? Então, quem não permite a diversidade, a pluralidade, está morto espiritualmente, né? Daí você pode ter uma visão, uma relação rude com o outro, né? Com o mundo, porque o seu cérebro, sua cabeça, se tornou rude, não por ela, né? Porque ela quer ser alimentada, é a razão de ser dela, né? Ela quer ser instigada, né? Tá certo? E onde a razão não foi instigada, né? Nós temos atos truculentos, violência, né? Intolerância, né? Autoritarismo, na verdade, né? Preconceitos, né? Empobrecimento mental, né? Então, é mais do que essencial a dialética, que traz, como você falou muito bem, né? A diversidade, a pluralidade, né? E isso faz com que a gente movimente, ó, né? Movimentando, crescendo. Né? Como é que a gente cresce? Poxa, eu estou aqui com a graduação, vou fazer uma especialização, eu vou sair da zona de conforto, né? Vai ser chato, vou ter dor de cabeça, né? Preocupação, vou fazer um mestrado, um doutorado. Tudo isso vai trazer chateação para a gente, desconforto para a gente. Mas vai trazer o que? A diferença, né? A gente vai crescer, a gente vai agregar, não é verdade? Por exemplo, eu não conhecia a Rita não me conhecia, a gente se conhece, né? Olha, coisa boa, não é verdade? Né? A gente está trocando ideias. Né? Se eu estiver só no meu mundo, só na minha caverna, né? A Rita só na caverna dela, a gente estaria lá no nosso mundo, de forma confortável, mais pobre, né? Então, a diferença faz com que a gente cresça, né? E a gente perceba que sem o outro a gente não é. Sem a diferença a gente não é. A gente pode ser, mas de forma pobre, né? De forma miserável. Né? Então, eu aprendi que a filosofia é como esse pássaro, entende? Que sai da gaiola, e que faz um voo, né? E que vê aquela gaiola. Mas vê também a casa que está em torno da gaiola e vê o universo, né? Entende? Né? Você que se permite abrir a gaiola, né? E não ver as coisas só a partir daquela gaiola, dentro de uma, né? Dentro de uma caverna. A educação é essa experiência da gente abrir a nossa gaiola, se permitir sair dela, né? Que eu gosto de dizer assim, a gente tem que ser uma espécie de Rapunzel, né? Jogar as tranças de Rapunzel para fora, né? Sair do castelo, né? Né? Se perder para se achar, entende? Né? Não ter medo da morte. Quem tem medo da morte está morto, né? Quem tem medo de errar, não acerta, né? Quem tem medo do desconhecido se torna desconhecido. Né? Então, Rita, a tua colocação é muito, muito bela, muito bonita, né? E muito própria para a dialética. A dialética tem tudo a nos ensinar, né? A diferença, a diversidade. O que é vida? A vida é movimento. Já viu um cadáver se movimentar? Já não é, né? Um cérebro morto se movimentar, não é. O cérebro, né? A vida se movimenta com a diversidade, né? Com a diferença, né? Quer dizer, quem não aceita a diferença não cresce. Pode até ficar, né? Tem um pensamento, mas não tem um pensamento pensante, né? Tem um cérebro, mas não é um cérebro interessante, né? Não quer dizer que a pessoa seja acerebral, não, tem um cérebro, né? Mas não um cérebro que está pensando de forma pensante, né? De forma criativa, interessante. Então, a tua questão, diria assim, Rita, seria a cereja do bolo dessa aula. Muito obrigado. Tá certo?
é isso, né? Esse mundo tolerante, né? Esse mundo avesso ao diálogo, né? Vejamos os gregos, olha os gregos, sabe o que os gregos faziam? Os filósofos, né? Eles chamavam os estrangeiros, e eles tinham a palavra primeiro. Pô, você vê, né? Para ouvir o que eles tinham a dizer, ouvir o diferente, né? O diferente era que era escutado, entende, né? E não eu, estou na minha casa, vou falar, não. Quer dizer, o sentido do filósofo, do mestre, né? Ouvir o diferente para aprender, né? Quer dizer, os estrangeiros, eles eram convidados justamente para falar o que os filósofos da casa não sabiam, né? Porque pensavam diferente, né? Por exemplo, Parmênides, quando foi em Atenas, né? Ele foi porque o pessoal queria ouvir ele, né? Depois esse cara pensa diferente, mas queriam falar. Era essa tradição dos gregos, né? É o diferente que fala, é o estrangeiro que fala, né? Não é o idêntico, entende? É a forma da educação, deixar o outro falar, para aprender, né? A gente, pelo contrário, a gente é educado a querer defender primeiro as nossas ideias, né? Com medo do outro, né? E eu acho que uma forma de aprender a tratar a diversidade, a pluralidade, é também a gente começar a internalizar isso, né? Quer dizer, a gente quer ser reconhecido, também não reconhece o outro, né? A gente quer ouvir, mas também a gente não escuta o outro, né? A gente quer respeitar, mas também não respeita o outro. Então, acho importante, não é o seu caso, não, meu, eu digo assim, no geral, né? Que a gente também seja sujeito, né? De uma nova forma de ser, de reconhecer o outro, né? De afirmar o outro para ser afirmado. Se o outro não é nada, o outro também me trata como nada, né? Se eu banalizo o outro também banaliza, né? Se eu não escuto o outro também não me escuta, não é verdade, né? A gente não valoriza o outro, não reconhece o outro. A gente quer ser só escutado, quer ser, né, só reconhecido, né? A gente quer, né, ser afirmado sem afirmar. Quer ser essencial sem achar o outro essencial, né? A gente quer ser senhor e tratar o outro como coisa, né? A gente também tem que tratar o outro como essencial para a gente ser também tratado como essencial, né? A gente tem que respeitar para ser respeitado, valorizar para ser valorizado, né? Ouvir para ser escutado, entende? Né? Eu acho que. E a gente tem que educar também, né? É o educando, mas também tem que ser educado, né? Como diz Paulo Freire, né? Quer dizer, o próprio Marx, quer dizer, a gente também não é só educador, não. A gente também é educando, né? É educar-se também, né? Ter isso como recíproco, entendeu, Rita, né? Ouvir também, escutar também, né? Aceitar a diferença também, né? Se colocar na situação do outro, né? E às vezes as pessoas têm preconceito, né? São truculentos, mas vejamos, nós temos uma formação muito precarizada, né, Rita? Né? Muito truculenta, né? Os professores são maltratados, né? A educação é maltratada, né? A gente é desrespeitado pelo Estado, pelos políticos, né? Pelos governantes responsáveis pela educação, né? E espaço para a sociedade que a gente não tem valor, não é verdade? Né? Quer dizer, diferente, se vai um país mais avançado, vai valorizar a educação, né? Vai valorizar o professor. Isso vai ser incutido, né, na sociedade. Se o Estado investe na educação, a educação vai investir na sociedade depois, né? Vai ter um retorno, né, diferenciado, etc. Então, eu acho que, pensando aqui dialeticamente, nada está parado, né? Nada está fixo. Quer dizer que nem tudo está perdido, né? As coisas mudam. O que é hoje não quer dizer que vai ser amanhã, né? As coisas mudam, estão mudando e a gente pode contribuir com essa mudança, né? E a gente também está mudando, né? A gente não é uma pedra, né? Não, né? A gente eu sei que muda constantemente. E que mal há a gente mudar, é interessante mudar. Eu pensava assim, verdade, né? Hoje eu não penso mais ser belo, se permitir mudar, né? Eu pensei assim, rapaz, olha, muito obrigado você ter me ensinado, porque qual o mal nisso, né? A gente está aqui para mudar mesmo, né? Para crescer, ter opinião diferente, né? A gente não é uma pedra, a gente muda, a gente se transforma, e isso é bom, né? Tu mudou de opinião? Mudei. Por que mudei? Porque eu estou crescendo, né? Porque eu sou aberto, né?
eu me transformo também. E o mundo é assim, a dialética me ensina isso, né? Nos ensina isso. Se o mundo está mudando, nós também estamos mudando. Né? Agora, nós podemos mudar para pior ou para melhor, né? Também tem isso. Né? E a educação pode nos ajudar a mudar para melhor. A filosofia pode nos ajudar. A dialética pode nos ajudar, né? A entender as coisas, compreender as coisas, né? Ter uma relação mais universal, mais interessante, né? Quando a gente tem isso, Rita, a gente também tem um retorno positivo, né? Você concordaria comigo, né? Quando a gente tem uma relação interessante com as coisas também, os outros também têm uma relação interessante com a gente. Não é verdade, né? Dizer, não é só dar, a gente recebe também. Né? Ninguém só ensina, a gente aprende também. Né? Você me ensinou hoje uma coisa belíssima, a sua colocação. Né? Que me é extremamente gratificante ouvir. Né? Tenho certeza que você é uma excelente professora, né? Tem sensibilidade, né? Conceitual, entende? Né? Isso é muito belo. Pessoas que têm sensibilidade, né? A filosofia, ao conceito, entende? A cultura, né? Muito obrigado, Rita. Muitíssimo obrigado. Meu querido Salvador. Salvador, não sei se eu entendi, mas Marx e Hegel têm conceitos, compreensões diferentes do que é o ser. O ser hegeliano é um ser que é lógico, ontológico, mas dentro do lógico. Né? Certo? Um ser conceitual. Né? Por isso ele é universal. O ser como universal. Para Marx, o ser não é lógico. Ele não é indeterminado. Ele não é sem conteúdo. O ser é determinado. O ser é finito. O ser é sensível. Né? Ou seja, não há o ser sem a sua determinidade para Marx. Não há o ser sem a sua finitude, sem suas determinações. Ou seja, Marx tem um outro conceito de ser. O ser é inseparável para Marx de sua determinidade, de sua historicidade, do seu contexto. Né? Ou seja, não há esse ser lógico. Esse ser lógico é uma criação do Hegel, uma invenção do Hegel, né? Como filósofo. Mas, para Marx, não tem sustentação. Todo ser, para Marx, é um ser material. É um ser sensível, é um ser histórico, né? Certo? É um ser que está aqui e agora, com seus conteúdos próprios, com sua materialidade, com sua finitude. E não algo, né, universal, indeterminado, vazio, que isso é puramente lógico, a dizer Marx. Né? Certo? O ser não se separa das suas determinações, não se separa da sua finitude. O ser não se separa do seu contexto, não se separa da sua materialidade. Tá certo? O ser tem determinidade. E o Marx é partir não desse ser lógico, como o Hegel é partir do ser lógico, dentro do lógico. Marx é partir do ser real, concreto, dentro da realidade. Né? São pontos, né, de partida diferentes. Um parte do ser, o outro parte do ser. Hegel parte do ser, mas é um ser lógico, dentro do lógico. Marx parte do ser, mas não é o ser lógico, é o ser dentro da materialidade, ou o ser material, ser finito, com determinação, com conteúdo, né? Determinações sensíveis, etc. Muito obrigado, Salvador. Bom, como eu tinha dito, né, a gente também tem que dar atenção aos colegas que estão no chat. Aí, se o Helder e o Gerson me pedir aqui autorização, permissão, eu vou aqui ler rapidinho aqui o chat, viu, Eduardo? Aqui tem muitos comentários elogiosos, parabenizando a sua apresentação, né, comentando um pouco, né, o chat aqui, a mensagem do Pedro Helder mais cedo, comentando que faz parte do grupo de estudo Marx, né? Inclusive, né, para o público aqui presente, tem alguns colegas aqui do grupo do GEM, né, do grupo de estudos marxistas, né, Eduardo? Que faz parte também na FACED, da Educação da UFC, né? Inclusive também faço parte também do grupo, né? Também, né, como um dos colaboradores, né, do programa e do grupo. Além do Pedro Helder, que colocou mensagem elogiosa, fazendo comentários sobre o Marx, tem uma pergunta aqui da nossa colega Priscila Vieira. Ela fez uma pergunta hoje mais cedo, Eduardo.
Eu não sei se ela eu não sei se ela é do Ceará, não sei se ela é de outro estado, mas ela disse assim: bom dia a todos e a todas, sou professora do ensino básico. E gostaria de saber o seguinte, a professora Eduardo, como o senhor acha que a dialética em Marx, sobretudo o método dialético, pode contribuir para o ensino e aprendizagem? Mas acho que nessa pergunta em direção ao que a colega, a Rita, também fez agora há pouco, né? Essa seria a primeira pergunta aqui do segundo bloco, tá certo? Aí, daqui a pouco, a Neuza Aparecida fez uma pergunta agora há pouco também no chat. Daqui a pouco eu vou ver a tua pergunta, tá, Neuza? Então, fica só, aguarde um bocadinho, que já eu vou ler a sua pergunta. Tudo bem, Neuza? Então, seguindo a sequência agora no segundo bloco, nós temos o Gerson e o Helder. Gerson, você está me ouvindo bem, Gerson? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, também estamos. Alto e claro som, meu cara. Pode perguntar, por favor. Bom dia a todos e a todas e a todos. Muito obrigado por esse presente nesse sábado de manhã. Parabenizar o esforço da investigação do professor Eduardo Chagas e a forma pedagógica, bela e precisa da sua exposição. Como quem conhece o professor Eduardo sabe, que eu considero um dos intelectuais mais refinados do Brasil, que eu conheço. Aproveitando isso, professor, eu queria fazer uma reflexão assim, bem breve, se o amigo pudesse fazer alguma consideração para ajudar a gente a iluminar. O professor disse que, então, a lógica dialética, ela tem digamos assim, a minha questão seria parecida com a do primeiro companheiro, com a relação da lógica formal e da lógica dialética. Como a gente pode pensar uma aproximação entre Hegel e Marx com Aristóteles, dado que, ao mesmo tempo, Aristóteles nega o princípio de não contradição para poder afirmar a verdade, mas a dialética parece que, como o professor falou, ela incorpora. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, Aristóteles pensa a questão de potência e ato, para pensar a relação da causa material para a causa final, mediante a causa eficiente, a partir da potência e ato interna de um fenômeno. Poderia-se pensar numa relação com Aristóteles e Spinoza, que pensa o princípio de causalidade a partir de uma relação interna, e não uma relação exterior, como o mecanicismo e o idealismo moderno? Essa seria a primeira questão. E a segunda é que o professor diz que a dialética não pode ser algo como um pensamento maniqueísmo, como bem e mal, certo e errado e tal. Então, mas dentro do próprio capitalismo, pensando pelo viés da imanência da dialética e não da exterioridade, há possibilidade de aprender potenciais para uma perspectiva emancipatória, pensando pelo viés da dialética? Não sei se consegui me ser claro, mas se o professor puder dar sinalizar alguma nota nesse sentido, eu fico muito grato, embora já sou extremamente satisfeito, né, e contemplado aí pela sua exposição, que é motivo de muito aprendizado e que se abre para perspectivas futuras de investigação e de docência. Muito obrigado, um abraço. Nós que agradecemos, Jéssica, pela sua pergunta. Helder Lacerda, aproveitando o segundo bloco, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia. Bom dia, Helder. Pode perguntar, por favor, a pergunta ao Eduardo, por gentileza. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Eduardo. Massa a palestra. Super agradeço. Eduardo, a minha pergunta é assim, como que você vê essa relação que, por exemplo, nessa perspectiva Karl Popper, certo? Tem com a questão da dialética, tem com a ideia de cientificidade da dialética, que para ele aparece como se fosse um pensamento, o inimigo da sociedade aberta, cujo procedimento é diferente das ciências naturais, né? Que assim você tem aquela coisa de a falseabilidade, né? Você vai atrás, você tem uma hipótese
e você procura a questão de ambiguidades, você procura ver de que forma você tem argumentos que refutam a tua hipótese, e não você teria o que parece para o Popper com argumentação circular, porque você, na verdade, como se você estivesse recolhendo da realidade aspectos que comprovam a tua hipótese, né? Tem um procedimento inverso ao das ciências naturais para ele, né? Eu não sei como é que você vê essa relação aí entre essa tendência, vamos dizer assim, de um pensamento de origem, de feição popperiana, analítico, com relação à dialética. Eu não sei se eu me expressei bem. É isso. Então, professor Eduardo, por favor, então. Vamos lá. Primeiro, Gerson, muito obrigado, meu querido Gerson, pelas colocações. E você tem plena razão, acho que é possível, né? Um diálogo frutífero, muito interessante, da dialética com Aristóteles, né? Embora a dialética seja colocada mais no campo, vamos dizer assim, da lógica formal, né? Mas alguns elementos centrais do pensamento aristotélico são pertinentes ao pensamento dialético, e você citou muito bem, né? Para Aristóteles, né? A ideia, no caso que ele chama aqui a forma, né? Aqui é uma crítica a Platão, a forma não pode estar separada da matéria, né? Como é em Platão. Platão, a ideia e o mundo sensível se relacionam apenas pela imitação, pela mimesis, né? Quer dizer, o mundo sensível faz parte do múltiplo, a ideia faz parte do uno, e pela imitação o múltiplo participa da ideia do uno, mas o uno não participa, né, do mundo sensível. Logo, o uno permanece esse uno, né? Ou seja, mas há aqui uma relação artificial entre o uno e o múltiplo, dado pela participação, pela mimesis, né? Já em Aristóteles, não. Aristóteles, aquilo que tem conteúdo tem forma, e aquilo que tem forma tem conteúdo. Forma e matéria não se separam, né? Ou seja, são diferentes, mas são inseparáveis, certo? E dentro da forma e dentro da matéria tem o quê? Tem movimento, né? Que ele chama de potência. E a potência faz com que, né, essa forma esteja se desenvolvendo e trazendo novas matérias, novos conteúdos, né? Isso é próprio da dialética, você tem razão, né? Ou seja, dentro da forma tem conteúdo, esse conteúdo tem potência e faz com que essa potência esteja potencializando, né? Tornando a forma constantemente, certo? Né? Poderia fazer uma aproximação, claro, né? Com Spinoza. Spinoza parte, né, da naturans, né? Da natura, né? Não naturata, não determinada, a natureza indeterminada, que é um problema para o marxismo, né, para a visão, né, materialista, partir de uma natureza indeterminada, né, de uma natureza que se aproxima, vamos dizer assim, do divino, de Deus, embora não seja um Deus criador, mas numa natureza indeterminada, universal. E dentro dessa natureza, né, ou seja, que é necessária, né, ela tem qualidades, né, que expressam o que ela é, tem atributos que expressam o que ela é, que são, no caso, de acordo com a limitação do nosso entendimento, nós podemos conhecer apenas os atributos, né, do pensamento e da extensão, e tudo que é indeterminado pertence ao pensamento, e tudo que é determinado pertence à extensão. Mas aqui já é uma separação, né, entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Aquilo que é imaterial e aquilo que... Isso é estranho a um pensamento dialético, né? Ou seja, estão dentro dos atributos, embora faça parte dentro da substância, né? Mas, como é que duas coisas diferentes, os atributos são diferentes, né? Certo? O atributo da extensão, ele é material, ele é corpóreo, ele é divisível. Os atributos do pensamento são incorpóreos, são imateriais. E um não tem nada a ver com o outro. Como é que dois atributos vêm de uma mesma substância e são cabalmente diferentes, né? Na dialética, isso não é possível, você ter algo material e imaterial separado, algo corpóreo e incorpóreo separado, certo? Né?
E o mundo da finitude, certo? Que são os mods, né? Os mods acontecem separados, vamos dizer assim, né? Quer dizer, só dentro da finitude, mas não ataca, não infringe a infinitude da substância, da natureza. Não pode, né? Quer dizer, o todo também recebe influência das suas partes, né? Do mundo finito, no caso dos modos. Em Spinoza, não. Então, eu acho um pensamento problemático aí, né? Com a dialética, tá certo? Em relação ao Helder, eu acho interessante esse debate. É um debate frutífero, né? Poderia fazer entre Popper e Hegel, né? A crítica dele é muito forte a Hegel, né? Então Popper e Marx, né? Quer dizer, porque vai negar, né? Essa questão da dialética com uma pretensão de totalidade, principalmente, né? Essa questão de uma visão absoluta, de verdade absoluta, né? Não a verdade contingencial que está sendo negada e pode ser negada pela contingência, certo? Mesmo que a dialética seja mutabilidade, mas ela pressupõe a realidade como um todo, como uma totalidade, né? Isso é estranho à ciência, né? A ciência aqui do Popper. Mas vejamos, a falseabilidade, né? Quer dizer, algo que é uma lei da ciência, que interessa a ciência para Popper, não é a verdade, mas sim que essa verdade como lei da ciência, né, seja refutável, né, seja falseável, com o próprio desenvolvimento da ciência, também não é verdade. Né? Depois de pouco, muitos cientistas vão negar isso, vão dizer, olha, a ciência não está interessada nisso, seu Popper, né? Tá certo? Vejamos, a ciência quer o estático, né? Ela quer descobrir leis e ficar nisso, porque há muitas disputas entre os cientistas, certo? É um desenvolvimento caro investir na ciência. Né? A ciência não tem esse aspecto tão revolucionário assim como o povo está dizendo, né? Interessado na refutabilidade, na falseabilidade, não. A ciência também é conservadora, né? Ela, uma vez encontrando leis, né, para explicar determinados fenômenos, ela briga, ela tenta segurar, ela tenta abafar, entende? Né? Agora o rei vai dizer, olha, tudo bem, quando você chega a uma lei, né, tirada da observação dos fatos, dos fenômenos, essa lei não pode ser vista como uma mera necessidade, né? Para dizer como é que a contingência é. Dentro do necessário tem contingência. E a ciência não vai aceitar. Né? Dentro da lei tem múltiplas leis. Né? Tem outras leis, tem contradição. Né? E é essa multiplicidade que faz com que a lei, né, quer dizer, tem um mundo investido, certo? Tem um mundo inverso. Né? Já perdi aqui a conexão. Alô, alô? Me escutam? Sim, estou ouvindo normal, Eduardo. Está tranquilo aqui. Você tá ouvindo, Eduardo? Bom, eu acho que teve algum problema de conexão. Já já o Eduardo deve estar retornando, tá? Gente, então o que acontece? Daqui a pouco temos aqui o terceiro bloco de perguntas, tá? E eu queria destacar o seguinte, né, por gentileza. No final, quando estiver mais próximo de finalizarmos aqui, depois eu vou pedir a vocês que coloquem os e-mails de vocês, tá bem? Os e-mails para que a gente possa depois, né, em futuros contatos para futuros outros eventos, não só ligados ao Prof. Filo, tá bem? Bem como a ação de futuros contatos, né, de alguns eventos, futuros eventos, tá? Só lembrando que aqui nós temos o Michel Platini na pergunta, tem a Eliane, tem a Jane também que vai querer fazer uma pergunta, e tem uma pergunta também aqui no comentário no chat, tá? É porque houve uma pequena queda aqui de conexão, acho que o Eduardo está voltando agora. Beleza, Carlos, obrigado por você ter colocado o teu e-mail. Eduardo, você está me ouvindo, Eduardo? Eduardo? Alô? Sim, agora estou ouvindo. Agora sim, Nossa. só uma pequena queda, na internet, mas você já retornou, Eduardo, tranquilo, viu? Por isso, viu, o Hegel vai chamar a sua filosofia também de ciência. Vai dizer que não é só o movimento, né, amoroso do saber. Né? Mas eu estou fazendo também ciência. Dialética também é ciência, porque ela é rigorosa, ela é também sistemática, ela é profunda, né? Ela tem um rastro também na empiria. Né? Quer dizer, Hegel diz, estou passando pela realidade. A fenomenologia do espírito está passando pela história, está passando pelos fenômenos, trazendo os fenômenos ao conceito. Né? Ela não é só especulativa. Né? Ela não é só um jogo de palavras. Né? Ela trata
certo? Ou seja, só que a filosofia tem pretensão de ter um conceito universal, um conceito, né, absoluto nesse sentido, um todo, etc. Mas ele diz assim, a minha filosofia é científica, ela é rigorosa, ela é sistemática, né? É profunda, ela tem um rastro na empiria, né? Embora não fique na empiria, né? Ou seja, falar de dialética não quer dizer negar a objetividade, né? Agora, como Hegel traz a dialética, né, dele, assim, do subjetivo, que é o pensamento, e do objetivo, que seria o ser e a essência, que constituem determinações da realidade, mas dentro do subjetivo, dentro do conceito, dentro da ideia, né? Daí uma certa resistência, olha, dizer, essa dialética é meramente ideal, né? Ela é uma dialética que não sai do conceito, ela não passa, no fundo, pela realidade, pela empiria, embora Hegel diga que sim, está passando pela realidade, está passando pela história, né? Lá na fenomenologia do espírito, mas na verdade, né? Vejamos o que é o conceito, né? É o lógico, né? E o ser junto, né? É a unidade entre o real, né, e o pensamento dentro do pensado, vamos dizer assim, né? Dentro do conceito, dentro da ideia. Isso é estranho para um cientista, né? Você trazer essa unidade entre a realidade e o pensamento no interior da ideia, no interior do conceito. Mas é um debate que eu precisaria depois conversar contigo melhor, viu? Beleza, Eduardo. Muito Eu tenho desculpa. aqui um pouco na minha cabeça, certo? Mas, A gente conversa na UFC. mas assim, a própria ideia do Popper depois, né, vai ser questionada por outros cientistas, Thomas Kuhn, etc., né? Feyerabend. Feyerabend, né? Lakatos, etc., vamos dizer que não, né? A ciência não está preocupada, né, em refutar constantemente, ter a falseabilidade constantemente das suas verdades, né? Das suas leis, uma disputa muito pesada entre os cientistas, né? Entre aqueles que fazem ciência e a falseabilidade acontece quase, vamos dizer assim, né? Por a ciência à margem, né? Essa ciência à margem da ciência majoritária consegue furar e mostrar a inviabilidade de uma dada teoria, né? Mas não é o ato revolucionário da ciência fazendo isso constantemente. É um cientista à margem, uma ciência à margem, né? Que não é a ciência que tem investimento de peso, ela consegue furar e mostrar a inviabilidade, a falseabilidade, né, de uma dada lei ou de uma dada pesquisa científica, né? Mas não pela ciência em si, na majoritária, como o povo está defendendo. E esse critério esse absoluto, né, da filosofia, aí que soa, né, para um cientista, talvez, as ideias da filosofia absoluta como verdades, né, com pretensões de verdades, né, absolutas, né, verdades fechadas, né, dentro do conceito, né, que não está passando pela contingência, né, logo não tem refutabilidade, né, mas pela contingência não trago, né, possibilidade de novidade, né, fica sempre dentro do conceito. E dentro do conceito eu sempre deduzo a mesma coisa, né, quer dizer, ele não sai desse todo conceitual, né, sempre deduzindo coisas, mas dentro do próprio conceito. A diferença não entra, né, a contingência não entra, né? Se a contingência não entra, se a diferença não entra a refutabilidade, né? Falseabilidade. E aí sempre esse todo é verdadeiro, porque tudo é deduzido dentro dele. Né? Tudo passa a ser um momento necessário, né? Deduzível, do lógico. Né? Mas, né? Então, não tem um previsível, tem um diferente de fato, né? Dessa visão da totalidade hegeliana, a partir da qual tudo é deduzido. Mas é isso. Muito obrigado, Helder. Viu? Eu que agradeço, Eduardo. Instigante, extremamente importante. Como é do Gerson, né? Pela filosofia lá em São Paulo, né? Eu que faço parte lá do grupo da Profib, e a Neuza, ela colocou a seguinte pergunta aqui no chat, rapidamente. A pergunta dela foi o seguinte: diante disso, ou seja, diante de todo, né, o contexto da palestra e do tema, né, que foi da questão do diálogo entre a necessidade de uma socialização, de uma interação, né, entre a questão da sala de aula com os estudantes, esse contexto, né, do ensino,
Né? A Neuza pergunta assim, diante disto, professor, em que o aluno precisa da socialização para se constituir intelectualmente, inclusive, o que é que o senhor acha, o que o senhor diria acerca do sistema EAD para o ensino básico? Foi uma pergunta que a Neuza colocou aqui no chat um pouco mais cedo, tá? A questão do sistema EAD para o ensino básico, tá bem? E aí, continuando aqui a série de perguntas, nós temos aqui o bloco de 3, o Michel Platini, a Eliane e a Jane. Platini, Michel, você está me ouvindo, Michel? Sim, sim, professor. Por favor, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Depois é a Eliane e depois a Jane, tá bem? Por favor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Parabenizar o professor Eduardo pela bela explanação aí, sempre ter deixado a vida da gente mais fácil quando fala da dialética do Hegel. Então a gente já pode até morrer em paz, né, professor? Tá aprendendo o Hegel um pouquinho, né? Parabenizar também o Aldo, né? A sua palestra aqui no colóquio de Hegel. Sempre é bom estar com o professor Eduardo nesses movimentos, a galera do grupo do GEM, que está aqui também. Forte abraço a todos. Bom, a minha pergunta é rápida. Professor, cada vez mais eu detecto que eu tenho aproximado Kierkegaard e Hegel na minha vida muito, muito. E Kierkegaard e Paulo Freire. Eu tenho detectado que o Kierkegaard não entendeu nada da dialética do Hegel, sabe? E vendo o senhor explanar Heráclito dessa forma tão brilhante, a minha pergunta o senhor não acha, ou o senhor pode me dar uma orientação, como meu orientador também, que a dialética kierkegaardiana, ela não é mais próxima à dialética do Heráclito do que a do próprio Hegel? Porque, eu creio que o Kierkegaard deve ter mais ficado nessa dialética do movimento do que na própria dialética da identidade do Hegel. É a minha pergunta ao senhor e agradeço a todos e um ótimo fim de semana. Eliane, por gentileza, Eliane, você está me ouvindo, querida? Estou sim, professor. Ô, Eliane, por favor, aproveite agora o momento da pergunta. É a Eliane que é a nossa estudante do Prof. Filo. Isso. Viu? Por favor. Bom dia a todos, né? Não, acho que o agigantar da manhã é algo que vai ficar registrado, né, na memória, né? A iniciativa do professor Aldo, né, que tão brilhantemente vem colocando, né, a propriedade e a paixão, né, de professor Eduardo, né? E essa manhã não poderia ter sido diferente, né? Foi maravilhosa. Mas pegando aí um pouquinho dessa sopa de chuchu, né? E um pouquinho desse diálogo, eu sou professora da educação básica, não é? E eu tenho uma preocupação gigante, muito grande, com relação a essa nova implementação do novo ensino médio que nós estamos vivendo, né? Concordâncias ou discordâncias à parte, mas, professor Eduardo, como você enxerga essa nova mudança que vem trazendo para nossos alunos, que eu enxergo ainda uma imaturidade intelectiva, e essa falta de diálogo? Nosso assunto, como você muito bem pontuou, como o senhor muito bem pontuou, essa dialética do diálogo, onde nós temos de ouvir, né? Eu não enxergo um diálogo consistente, por exemplo, entre as universidades, entre a educação básica e entre o que é posto para os nossos alunos no que se refere à disciplina de filosofia, né? A gente enxerga, eu acredito que os professores de educação básica como um todo, potencializando cada vez mais uma desvalorização do profissional, como também da disciplina, principalmente no que se refere a essa esfera da educação básica, né? E aí eu só tenho a agradecer e parabenizar, né? E agradecer duplamente a professor Aldo, né, por essa oportunidade de ter esse contato, mesmo que de modo virtual, com esse gigante, né, que ficou tão evidente, né, professor Eduardo Chagas. Muito obrigado pela manhã brilhante.
Nós que agradecemos, viu, Eliane? E só para trazer aqui um reparo, a Jane, que tinha levantado a mão agora há pouco, na verdade, ela só queria apenas comentar uma pergunta feita pela Rita lá atrás, tipo de parabenizar a Rita por ter feito aquela pergunta tão brilhante, viu, Rita? A Jane, que é lá, pelo que eu entendo, pelo e-mail que ela mandou aqui, ela é gaúcha, pelo jeito, né, Rita? Né, Jane? Você, por favor, pode confirmar aqui no chat, se você é daquelas bandas lá do Sul. Mas, obrigado, viu, Jane? Obrigado por estar prestigiando aqui a nossa atividade. Você está me ouvindo, Jane? Estou ouvindo, obrigado, professor Aldo. Brilhante exposição, e a pergunta da Rita mereceu, assim, aplausos, porque acho que englobou a dúvida de muitas pessoas. Tranquilo. Muito obrigado pela manhã maravilhosa de conhecimento e reflexões. Professor Eduardo sempre arrasando nas falas. Eu que agradeço, Rita, Jane, e também a todos os demais aqui presentes. Né? Quem ainda, por gentileza, ainda não colocou um e-mail aqui, por favor, depois coloque, para ir no sentido até depois disponibilizar depois o link da gravação, tá? O link da gravação desse momento, dessa manhã, tá? Sim, professor Eduardo, por favor, último bloco. Muito obrigado, Jane, Eliane, muito obrigado, Micael, Priscila, pelas colocações finais, né? Eu penso, Michel, com certeza, Kierkegaard, né, não se aproxima da dialética, da contradição, né, da identidade, da diferença na identidade. Não se aproxima. Né? Agora, se ele se aproxima da dialética do movimento, é uma pesquisa, me parece, a ser feita. Né? Eu acho que é algo ainda precisa ser feito, ser desenvolvido. E daria um belíssimo trabalho, né? Tipo de artigo que você queira fazer. Mas eu acho que isso não está plenamente explicitado, né? De forma clara, declarada por Kierkegaard, né? Sua aproximação a Heráclito. Né? Mas é notório, na minha opinião, que o seu pensamento não se aproxima dessa dialética da identidade, da diferença na identidade, né? Como é Hegel, né? Ou essa dialética da contradição na identidade entre ser e pensar, certo? Talvez se aproxime com Heráclito, né? Desse dialético do movimento. Aí você teria que fazer esse trabalho, eu acho que é um trabalho que você poderia, né, apresentar, certo? Você conhece muito bem o Kierkegaard, né? Então seria um trabalho belíssimo a ser feito. Quanto à colocação pela Neuza, que é sobre o ensino à distância, né, se eu entendi, se eu ouvi bem, eu creio, Neuza, que, por exemplo, nós estamos fazendo aqui à distância, né? Está sendo maravilhoso. Nem tudo à distância é ruim. Né? As ferramentas que nós temos hoje, elas podem também facilitar o conhecimento. Elas podem também universalizar o conhecimento. Chegar onde nós temos dificuldade, né? Em determinados locais que nós não temos condições, né, de ir, os alunos não têm condições, né, de custear passagem, hospedagem, etc. Então, essas ferramentas que nós temos hoje ajudam a formação, né, a educação. No entanto, essa ferramenta do ensino à distância pode significar também a desvalorização do professor. Né? Pode significar também uma desvalorização daqueles que estão empenhados, né, de fato, a pesquisar, né, ter esse contato direto com o aluno, ter uma preocupação de acompanhar o aluno, né, de ver o desenvolvimento do aluno, né, do aluno ter um contato direto com o professor, que isso fica muito precarizado no ensino à distância. Né, o acompanhamento, a interação, a troca de ideias, né, a questão da sensibilidade, a aprendizagem, né, fica muito prejudicial, me parece. Né? Mas eu acho que em determinadas situações, em determinados contextos, né, o ensino à distância é interessante, onde há precarização, né? Essa precarização, dificuldades de termos um ensino presencial, termos a formação presencial. Eu sou favorável ao presencial, mas em algumas situações eu acho que o ensino à distância
é positivo tê-lo a não ter nada. Por exemplo, aqui seria muito difícil, né? Eu ir para um local e nós temos isso que nós estamos tendo hoje. Né? A dificuldade de bolsa, dificuldade financeira, né? Dificuldade de hospedagem, está sendo barato, está sendo bom, está sendo positivo. Então, nem tudo à distância é ruim. Agora, universalizar o ensino à distância, né, tomar isso como padrão, eu acho negativo, porque vai precarizar, né, a formação. Quebra esse contato com o professor, quebra esse contato do acompanhamento, né, quebra também, vamos dizer assim, né, um ensino que possa ter uma biblioteca, um acervo, né, bibliográficos, né, o aluno fica descontextualizado, distante. Eu acho isso prejudicial. Talvez precarizado, né? Não sei se você concordaria. Sobre a Eliane, Maria, muito bem colocado, né? Eu acho que, por um lado, e aí com a Priscila, a dialética pode ajudar, a filosofia pode ajudar, né? A dialética é essa questão da diferença, da diversidade, como falei lá, né? Conversamos, eu a Rita, né? Acho que a Rita, né? Colocou, né? Antes. Né? Hã? A Rita, né? Essa questão da diversidade, da mobilidade, né? Própria da dialética. A dialética traz a diversidade, traz a pluralidade, a diversidade, né? Para o aluno, para a cultura, etc. Agora, eu creio, viu, Eliane, que há falta um diálogo, você tem razão. Um diálogo, por exemplo, né? A pós-graduação não pode ser forma de um apartheid, né? Que os professores não possam participar, entende? Né? Que os alunos não possam participar. A universidade está muito fechada, né? Tem uma relação com o ensino médio, tem uma relação com o ensino, né? Primário. A universidade fica muito engaulada, né? Sem relação com os professores. Sabe? Eu acho que a educação deve ser mais aberta. Né? Os alunos da graduação participam da pós-graduação. Os alunos tivessem interesse, quisessem participar, ouvir, né? Ter acesso à universidade, escutar. Tem um espaço aberto, já que é um espaço público, né? É um espaço pago pela população. Né? Então, claro que a gente vai ter pessoas matriculadas, mas que o conhecimento fosse aberto, que tivesse um diálogo maior, né? Entre a universidade, o ensino médio, entre a universidade e o ensino primário, secundário. Né? Segundo, não há realmente diálogo entre governantes com os professores. Os governantes seguem muito, né? Aqueles que estão no poder e estão vinculados com o mercado. Né? Essa reforma do ensino é a fraqueza da esquerda, uma fraqueza, vamos dizer assim, né? Nossa, né? Intelectuais lúcidos, né? Comprometidos, né? Que não temos força hoje suficiente para reverter isso. Mas é a força do mercado impondo, né? Um tipo de educação que a gente sabe que está falindo, né? Aligerado, né? Em detrimento das disciplinas. As pessoas aprendem com disciplina, né? E aprendem com bons professores, né? Não adianta a gente precarizar o professor. Isso não é uma coisa inteligente, né? A gente aprende com o professor. A gente aprende com os nossos mestres, né? E os professores dominam, né? As matérias, as disciplinas, são através delas que a gente cresce. Né? Ora, se nosso conhecimento já está tão precarizado, precarizar mais ainda, né? Aligerar mais ainda, tem sentido. Né? A gente precarizar a física, a química, né? A matemática, precarizar né? A filosofia, a sociologia, né? A história, a geografia, quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, a gente não tem uma nação. Né? A gente não tem um grande país com um projeto desse. Né? Está já, vamos dizer assim, declarado fracasso. Né? Ou o arruinamento, né? Muito mais da educação. Triste a gente estar assistindo isso, né? Essa precarização dos professores, essa precarização das disciplinas. Né? Quem diz que o aluno não se interessa, que é reduzir na disciplina, o aluno não se interessa, não. É investir, né, na formação dos professores, né? É investir, né, em bons livros, certo? Né? É investir em debates, discussões, tá certo? Né? Fazendo que os professores tenham mais condição de estudar, de pesquisar, e não tirar a disciplina, não reduzir a disciplina, né? Ou banalizá-las, tá certo?
colocar outros conteúdos que, na verdade, não são disciplinas, né? Colocar empreendedorismo, onde é que você viu isso? Não tem ciência, não tem filosofia, né? Ou coisa de moda, por mais que você elaborar, mas, né? São cursos que você pode ter fora da escola, cursos complementares, né? Mas a escola é um espaço de formação, é um espaço das disciplinas, né? É um espaço da valorização dos quadros, né? Dos professores, né? Agora, nós não tivemos aqui no Brasil banho cultural ainda, né? Uma valorização de fato da educação, né? Você sempre artifício, né? Das eleições, da educação, mas de fato nada acontece. Né? E a gente sabe que, de fato, o ensino no Brasil está na falência, né? Está no colapso. Né? Os professores não conseguem mais dar aula, na verdade. Né? Os professores não conseguem, né? Mesmo querendo, não conseguem dar aula, e o próprio cansaço físico, mental, né? Muita aula, né? Manhã e tarde, muitos alunos, né? Por que não contratar mais gente, né? Colocar menos gente em sala de aula, colocar salas menores, né? Com condições melhores, com, né? Computadores, ventiladores, ar-condicionados, né? Investir, professor, à tarde, estudar de fato, ou estudar de manhã, né? De só uma turma de manhã, ou só uma turma à tarde, entende, né? Aí sim, mas uma reforma séria, né? Mais salas de aula, né? Mais professores, né? Menos trabalho, né? Mais pesquisa, mais formação, isso vai reverberar no ensino. Se as pessoas ensinam só de manhã e tem a tarde para formação, ou só ensinam à tarde e tem amanhã para formação, com certeza ele vai dar aula, né? De forma mais qualitativa, mais prazerosa, né? Menos cansativa, na verdade, né? Agora, nós somos mal remunerados, né? Nós temos uma quantidade de alunos que às vezes é grande, né? Nós temos sala de aulas inadequadas, iluminação inadequada, livros inadequados, né? Cobranças que vão além da formação, né? Com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, né? Quer dizer, a gente quase exerce o papel da família, o papel da sociedade, o papel do Estado, né? Quer dizer, a gente não é só professor, né? A gente é quase um faz tudo ali, né? Foi complicado, né? Quer dizer, a gente não foi formado para isso, né? Fazer essas múltiplas funções. Então, a escola perdeu, não é que os alunos sejam desinteressados, não é que os alunos não queiram, não, os alunos querem. Né? Se a gente tiver uma boa formação, a gente vai passar conteúdos de forma interessante, não é verdade? Né? A gente vai passar o conteúdo de forma mais agradável, de forma mais leve, né? De forma mais interessante. Não se trata de reduzir as disciplinas, achando que os alunos não querem disciplina. Né? Não se trata de tirar os professores, porque os professores estão ultrapassados, não é isso. Eu acho que, pelo contrário, precisa investir na formação dos professores. Né? Precisaria reduzir, né, a quantidade de trabalho que os professores têm. Né? Dar mais tempo para a pesquisa, mais tempo para a leitura. Né? Valorizar disciplinas realmente clássicas. Né? As disciplinas que eu tive, que nós tivemos, né? Matemática, química, física, porque é o momento que a gente tem para crescer, né? O momento que a gente tem para absorver conhecimento de uma forma mais universal. Depois eu vou me tornar, né, um especialista. Nesse momento é importante eu ter um diálogo com a física, com a química, né, com a matemática, com o português, com a literatura, com a filosofia. Né? Mesmo que eu não seja um físico, mas vai instigar minha cabeça. Mesmo que eu não seja, né, matemático, mas vai instigar minha cabeça. Mesmo que eu não seja um filósofo, seja um matemático, seja, né, um médico, mas a filosofia vai me instigar. Então, essa complexidade, essa totalidade, nesse momento, né, tão importante da formação da criança, né, do adolescente, do jovem, não pode ser cortado. Né? E depois nós não vamos ter mais esse momento de formação. Né? Depois que a gente se torna adulto, né, mercado de trabalho, a gente tem mil coisas para fazer. Então, pelo contrário, esse conhecimento tem que ser resguardado. Né? Deveria ser resguardado. Deveria ser valorizado, deveria e deve ser, né, preservado. Não se trata de diminuir, pelo contrário. Acho que a gente tem. A preocupação é outra, é melhorar a qualidade das pessoas, diminuir a quantidade, né, de horas de trabalho, aumentar as salas de aula, né, aumentar mais professores nessas escolas, entende? Né? Ter uma formação continuada, né, contínua, não só graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, remunerar
de uma forma mais digna, né, os professores, né? Eu acho que uma série de coisas que são prioridades, né, que são emergenciais, que deveriam ser feitas, e essas coisas não são feitas. Banalização do ensino, banalização da disciplina, né? Precarização do conteúdo. Onde é que isso vai contribuir para alguma coisa para a educação? Né? Eu me lembro que, se você tem um grande professor de matemática, você se apaixona pela matemática, não é verdade? Você tem um professor bom na filosofia, você vai se apaixonar pela filosofia, não vai? Vai, né? Você tem um bom professor de física, você pode não entender nada, você, rapaz, me apaixonei por aquela aula, né? Chega em casa, você não consegue fazer nada do que ele fez, mas você ficou apaixonado, né? Tocou sua alma, tocou seu espírito, né? Isso, se o professor tá bem, né? Agora, os professores estão adoecidos, né? Estão cansados, né? É verdade, né? Estão praticamente arruinados, corporal e intelectualmente na sala de aula, né? Pelo grau de exploração, né? De cansaço. Então, bom, cuidar dos professores, vamos diminuir a carga horária, né? Vamos valorizar a formação continuada dos professores, né? Vamos colocar mais gente, tanta gente formada hoje, tanta gente, o número de pessoas formadas, mestrado, doutorado, desempregado, entende? O investimento alto está muito da vaga pessoal, né? Isso é prejuízo, entende? Nós temos um número muito alto hoje. Eu digo isso para da pós-graduação, né, o alto avançado, mas tem muitos jovens, muitas pessoas, né, no processo de formação, muitas vezes pessoal fazer escolas, né? Contribuir, ajudar, entende? O Estado pagar, né? Investir, não é um prejuízo. Entendeu? A gente teve um investimento alto, né? E esse investimento não está sendo aproveitado. Né? Entendeu? Vamos gastar dinheiro para isso. Gastar significa investir, né? Pô, tem um professor com 45 alunos, põe mais um ali, com 20, 25, né? Então, com 30, professor com 30, porque nós temos uma demanda de professores desempregados. Não é verdade, né? Nós temos muitos professores apenas como substitutos, né? Ou como desempregados. E é uma quantidade enorme. Essa quantidade qualificada. Poderia estar na escola, né? Dividindo essa jornada pesada de trabalho, entende? Né? E valorizar a filosofia, valorizar a história, né? Valorizar a geografia, né? Valorizar as humanas, que o mercado não tem interesse. A sociedade do mercado não tem interesse. Ela em geral, né? O ensino quer que o ensino seja apenas uma formação para o mercado, uma formação precarizada, uma formação sem pensamento, sem reflexão, sem cultura, sem inquietação, né? E os professores apenas ficarem ali, né? Como se fosse, né? Funcionar do sistema, né? Só para deixar os meninos ocupados, né? Não pode isso. Eu acho que, não sei se você concorda, Eliane, né? É uma situação muito grave hoje que está passando. E a gente se sente impotente, né? Por mais que a gente já tenha feito, né, manifestações, palestras, etc., parece insuficiente, né? Parece uma impotência nossa, né, de reverter isso. E é frustrante, né? A gente assistir o que está acontecendo. A situação estava ruim, a situação vai piorar. Lamentavelmente, um governo que a gente, né, tem muita fé, né? Deposita, né? É esperança, né? Imagina um governo pior, né? O que pode acontecer? Então, mas eu, pensando dialeticamente, as coisas mudam, né? As coisas podem mudar, sim, né? Eu acho que a gente tem que continuar na luta, continuar com o compromisso da formação, com a nossa formação, com a formação dos outros, né? Acho que a gente não pode apostar na barbárie, né? Podemos apostar na falência, né? Apostar que é possível, né? Nossa formação, e ela pode reverberar de forma positiva, né? A formação dos outros, né? Então, Aldo, meus queridos, meu muitíssimo obrigado. Não sei se tem mais perguntas, mais questões, mas eu estou aqui à disposição, caso haja. Não sei, Eliane, se você concordar comigo. Concordo sim, professor. E essa angústia, eu acredito que é de todos que fazem o ensino básico, né? Educação básica, né? E nós temos sim de nos preocupar com as futuras gerações, porque
nós sabemos que esse reverberar será, digamos assim, desastroso se continuar nesse mesmo formato, né? E eu vou só fazer uma observação quando o senhor colocou a questão do empreendedorismo hoje nesse novo formato de ensino médio. Eu acho tão grave quanto quando ele subtrai a formação geral básica e implementa, como, por exemplo, com as trilhas e as eletivas, né? Aí é que a gente se angustia mais ainda, porque a gente suprime esses apaixonar-se por essa diversidade de disciplina que deve, sim, ser campo de debate na educação básica, para que nós possamos nos apaixonar por uma universidade, um mestrado, um doutorado. E indiscutivelmente esse formato que nós herdamos de umas turmas encharcadas com 45 estudantes é muito complicado, até para manter um debate de uma forma bem, digamos assim, harmoniosa e produtiva. Muito obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. É fantástico, né? Todos nós, a maioria, é tocado por algum professor, né? Claro, quem é tocado? Algum professor, algum mestre, né? Mestre, né? Nos tocou nossa alma, né? Tá difícil a gente dar aula hoje, né? Tá difícil a gente formar alguém, né? Sentir que está dando aula, está formando, né? Até as palavras estão sendo difíceis de serem faladas, né? Você falar qualidade, o aluno não sabe o que é qualidade. É simples, né? Porque não há leitura mais, né? Não há leitura, não há gramática, não há filosofia, não há sociologia, né? Não há história. Até os vocabulários mais simples da minha geração, se eu falar determinação, eu nem falo mais isso, porque eu sei que ninguém vai entender, né? Assim, a geração mais nova. Né? Eu falo características, mas se eu disser qualidade, determinação, a pessoa não entende. Então, assim, você vai empobrecendo o vocabulário, né? Vai empobrecendo a linguagem. É uma linguagem sem conteúdo. Embora seja favorável à diversidade da linguagem, ela expressa diferentes mundos, mas também tem uma linguagem da ciência, tem uma linguagem da química, da física, do português, da literatura, e essas linguagens elas estão sendo perdidas, né? Porque está virando uma linguagem muito superficial, né? Uma linguagem que não forma, não quieta o aluno, né? Não instiga o aluno. Né? Você não pode trabalhar isso também hoje, né? Ele não tem tempo, né? Tudo rápido, né? Aligerado, né? Dá para você debater de forma mais profunda e contundente, né? Então, hoje eu estou até revendo meu vocabulário, porque estou ficando antiquado, né? Se eu falar uma coisa, ninguém entende. Tentar falar de uma forma mais simples possível, né? Certo? Professor, e tão grave quanto a fala, né, vocabular, nós estamos ainda com um grande embate com a escrita, né? As abreviações são fora do limite e da nossa compreensão. A pessoa não lê, não escreve, como é que você vai, né, desenvolver esse mentalmente? Né? Como é que a gente vai ter uma sociedade interessante sem leitura escrita? Problema, tá? Onde é que a gente lê? Com a filosofia, com a sociologia, né? Com o português, né? Não é verdade? Com as artes, né? O cinema, a literatura. Então, essas artes têm que ser valorizadas, né? Agora, não dessa forma como está dessa reforma, né? É impressionante como é que isso passa, né? Como é que isso é aceito por uma sociedade, né? A sociedade, a gente, por mais que a gente lute, né? Mas a maioria aceita de forma, né, passiva, né? Não tem noção da gravidade do que está acontecendo no nosso país, né? Para o nosso futuro, né? Até na universidade também está tendo problemas, entende? As pessoas não querem ler texto. As pessoas perguntam, professor, tem quantas páginas? Tem quantas páginas? Tem quantas páginas? E, às vezes com razão, né? Porque trabalham, né? Vivem numa situação difícil, não tem bolsa, né? Certo? Né? A dificuldade para estudar é maior, é grande, né? As pessoas
Todos da universidade precisam ler, precisam ter tempo para isso, a universidade não dá essas condições, não tem para os alunos, né? Então complica, né? Essa minha geração, que a gente lia mais, está se perdendo. A geração de vocês também está se perdendo. A gente vai formar uma geração que não lê, que não escreve. Tem um pensamento pensante, né? Mas eu acredito ainda na esperança, eu acho que é possível lutar, pelo menos, né? Pelo menos resistir, né? Se um princípio de caminho, né? Tem que resistir, denunciar. A peste lá, tem aquele médico, né? Mesmo sabendo que várias pessoas vão morrer, não tem solução, ele fica lá tentando curar as pessoas, né? Ele não desiste, né? É uma esperança. Acho que tem que ser esse médico lá da peste, né? Morrendo lá atrás, morrendo lá na frente, né? Com peste, mas ele está ali, né? tentando salvar, porque ele é a esperança, né? A esperança dele não pode morrer, né? Mesmo ele sabendo que não vai ter solução, mas ele não pode, né? Matar a esperança dele, entende? Porque é o espelho para os outros, né? Não pode deixar a esperança morrer. Nós somos isso, né? A esperança para os outros, né? Mesmo que a gente não acredite, mas não pode se sentir morto, né? Nós somos sem esperança, né? Tem que acreditar, tem que dar vida, tem que dar, né, energia aos alunos, né? Eu procuro fazer isso, estimular, instigar ao máximo. Procuro ser esse médico lá da peste, né, do caminho. Muito obrigado. Obrigado, Eliane. Nós que agradecemos, Eduardo, pelas suas considerações, por todo esse seu empenho em trazer essa articulação e essa protuberância em analisar e trabalhar os conceitos de dialética, tanto em Heráclito quanto em Hegel e também em Marx, né? Lembrando aqui aos colegas que essa conversa, esse nosso momento de hoje de manhã está sendo gravada, depois eu vou repassar a vocês para os e-mails, tá? Por gentileza, reforcem, por favor, aí digitando aí o e-mail, tá? Aí no chat, tá bom? Eu peço até um pouco de desculpas, né, pela dificuldade aqui no início da gravação, mas foi porque aqui, hoje pela manhã, a internet aqui em casa estava muito instável, então tá momentos que está voltando, momentos que está normal, depois cai. Então, eu que agradeço, Eduardo, por a sua presença. Foi gratificante também para os estudantes aqui do mestrado profissional, do Prof. Filo, tá? Do Prof. Filo de Filosofia, né? E nós estamos iniciando a primeira turma aqui. Para quem não está se ambientando no contexto, é o Prof. Filo, mestrado profissional do IF Sertão Pernambucano, que abriu agora a sua primeira turma, né, de mestrado profissional, e que, seguindo essa leva, né, dos mestrados profissionais, e tanto da pergunta da Rita, quanto da Eliane acerca dessa articulação, e até da própria Neuza em relação ao ensino básico com a universidade, e agora com os institutos federais, né, lembrando aqui ao público aqui presente, que atualmente nós temos apenas no país, e principalmente na região Nordeste, 2 institutos federais que têm um mestrado profissional, que é o IFPE e o IF Sertão Pernambucano, né? Se eu não me engano, acho que o Cefet do Rio de Janeiro também, não tenho certeza, mas eu acredito que com esses primeiros mestrados profissionais de institutos federais, com certeza nos próximos anos, a CAPES irá sim estimular mais a criação de mais mestrados profissionais, né? Que essa articulação com os professores da escola pública ou da rede privada que dão aula de filosofia. E esse é um momento aqui de aprendizagem, de certo modo de capacitação, mas principalmente de trocas de experiências, né? Então, agradeço mais uma vez, Eduardo, pela sua presença, e pode ter certeza que a gente vai, com certeza, nos articular para outras atividades parecidas como essa e com outras atividades semelhantes, tá? Então, até eu vi a mensagem aqui do Helder, daqui do IF de Mossoró, beleza, na unidade de Mossoró, tranquilo, Helder, obrigado pela correção, tá bem? Então, é isso, pessoal, eu agradeço mais uma vez aos colegas, né, as perguntas, tá? Quero reforçar aqui, obrigado, eu quero reforçar aqui aos colegas da disciplina, que não esqueçam, né, de deixar o trabalho de vocês da disciplina, o trabalho final, seja o resumo, ou seja o trabalho
completo, porque os colegas vão apresentar no final do mês de junho o seminário da pós-graduação. Então, o IFCE Pernambucano vai promover no final desse mês uma série de palestras e atividades de formação, né, de muitas turmas ligadas às pós-graduações, seja no mestrado profissional, Prof-EPT, e no Prof-Filho, das especializações, enfim. Então, é isso, pessoal. Então, a gente vai conversando no grupo, né, durante a semana, e ratificando aqui, Eduardo, muito obrigado, e é isso, pessoal. Qualquer coisa, a gente se fala pelos caminhos da filosofia. Obrigado, gente. Tudo de bom a vocês. Gratidão, professor José Aldo, professor Eduardo Chagas e todos. Foi muito lindo. Tchau, bom dia. Valeu, obrigadão. Obrigado, José Aldo. Tchau.